Aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, como o pastor já disse. Não existe lugar melhor do que nós estarmos na presença do nosso papai, amém? Como é bom estar na presença do papai. Como é maravilhoso estar na presença de Deus. Como é maravilhoso estar na casa do Senhor. Como é maravilhoso estar junto com vocês. Amém? Eu queria fazer mais uma oração. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Santo, poderoso, amado. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui buscando a Tua face, te adorando, de estarmos, ó Deus, na Tua casa, na Tua presença. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou das trevas para a Tua maravilhosa luz e hoje nós estamos aqui. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falando conosco poderosamente. Deus, em nome de Jesus, que o amado Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas. Pai, eu preciso do Senhor. Pai, eu sou completamente dependente do Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, dê ordem aos teus anjos em favor desta igreja. Dê ordem aos teus anjos, ó Deus, em favor das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vem quebrando as cadeias, vem quebrando os grilhões, vem desfazendo, ó Deus, com toda a obra do diabo. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que toda cegueira espiritual, que toda surdez espiritual, que caia por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, vem tocando em cada homem, vem tocando em cada mulher, vem visitando, ó Deus, cada casa, cada família nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que haja transformação, que haja milagres, que haja, ó Deus, em nome de Jesus, um romper, ó Deus, de rebassuri cantarabalamanaias, com o Teu Espírito Santo, que o Teu sobrenatural aconteça nessa noite, que nós sejamos, ó Deus, libertos, curados, sarados, que nós venhamos ser, ó Deus, a cada dia mais, Senhor, de cantarabassuri andarabalamanaias, dependentes do Senhor, que nós venhamos andar, ó Deus, em intimidade com o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vem tomando, Deus, cada vida diante do Teu altar, que toda confusão na mente, que todo sentimento, ó Deus, que não provenha do Senhor, que seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, Deus, eu declaro a vida do Senhor nessa noite, Pai, fala conosco, papai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje, logo cedo, eu estava limpando a minha casa e conversando com Deus e falando com Deus. E como é gostoso, irmãos, como é importante que tudo que nós venhamos a fazer, nós estejamos realmente a todo tempo, dia e noite, sem cessar, adorando a Ele, conversando com Ele, falando com Ele. Como isso é importante. E hoje, quando eu limpava a minha casa e conversava com Deus, na hora eu senti muito forte dentro de mim, né, o Senhor falando comigo, que a nossa vida, ela é feita de escolhas. Amém? A nossa vida, ela é feita de escolhas. Eu vivo hoje o que eu escolhi lá atrás. Você vive hoje o que você escolheu lá atrás. E na hora veio na minha mente, escolha ser uma bênção. Tudo na nossa vida é uma escolha. Então hoje, em nome de Jesus, escolha ser uma bênção. Amém? Lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E você será uma bênção.
E que homem foi esse? Que homem abençoado foi esse? Abraão, ele foi uma bênção e ele foi um homem abençoador. Abraão, Deus então chama esse homem. E esse homem, ele tem agora, naquele momento ali, ele teve a oportunidade de escolher. E ele fez a escolha certa, ele escolheu obedecer à voz de Deus. Deus fala com ele, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela. E na mesma hora, no mesmo momento, ele faz uma escolha. Ele toma uma decisão. E ele escolhe a obediência. E ele escolhe obedecer aquilo que Deus estava mandando. Irmãos, Deus, ele nos criou para isso. Nós fomos criados para sermos uma bênção. Amém? Deus te criou para ser uma bênção. Deus, ele me criou para que eu seja uma bênção na vida das pessoas. Deus, ele te criou para que você seja uma bênção na vida das pessoas. E você tem sido uma bênção? Verdadeiramente você tem sido uma bênção? As pessoas falam que você é uma bênção? Ou será que elas só profetizam, né? Eu profetizo que fulano vai ser uma bênção, né? Estou profetizando, fulano, você é uma bênção. Será que realmente você é uma bênção? Então você precisa ser uma bênção. E para ser uma bênção, eu preciso fazer escolhas certas. Eu preciso fazer escolhas inteligentes. Amém? Para ser uma bênção, eu preciso escolher, eu preciso decidir ter, então, uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Eu preciso escolher ter uma vida de consagração a Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, lá no versículo 19 e 20, olha o que a palavra de Deus diz. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que você e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhe dará muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, Deus, ele nos deu o poder de escolha. Deus, ele não nos fez para ser um bonequinho, uma marionete. Deus não nos fez para ser um robô. Quem quer que você seja uma marionete é o diabo. O diabo, ele quer que você seja uma marionete dele. Ele quer te usar, ele quer que você faça as escolhas dele. Mas Deus, ele não nos criou para isso. Nós temos em nossas mãos o poder de escolha. Tudo na minha vida é uma escolha. Sou eu que escolho. Eu que escolho o que eu vou vestir. Sou eu que escolho o que eu vou comer. Sou eu que escolhi com quem eu vou casar. Com que eu casei. Então tudo na minha vida é uma escolha. E a palavra de Deus o tempo todo, Deus, Ele te dá essa liberdade de escolha. É você que escolhe. Você que escolhe ser uma bênção. É você que escolhe amar a Deus ou não amar a Deus. É você que escolhe, meu irmão, ter uma vida de oração ou não ter uma vida de oração. Tudo é a sua escolha, tudo depende daquilo que você escolhe. Você escolhe ser bênção ou você escolhe ser maldição. Você escolhe a vida ou você escolhe a morte. Tudo é uma escolha. Você escolhe ser um vaso para honra.
Você escolhe ser um vaso de honra nas mãos de Deus, ou você escolhe ser um vaso de desonra. A escolha está nas suas mãos. É você que escolhe. Lá em Gênesis, quando eu preparava essa palavra, na verdade desde ontem, Deus falou muito comigo naquela live, né, quando o pastor falou sobre Caim. E ali Caim também fez uma escolha. Então nós vemos aqui homens que tiveram, né, o poder que tem, porque todos nós temos esse poder de escolha. Abraão, ele podia escolher e falar: eu vou sair do meio da minha parentela, eu estou aqui, né, aqui mora toda a minha família, mora aqui, todos os meus parentes moram aqui eu tenho segurança. Né? Eu tenho conforto aqui, eu estou em paz aqui. Que loucura que é essa? Eu vou sair do meio da minha parentela para um lugar que eu não conheço, para um lugar que eu não sei para onde Deus quer me levar. Porque e aí Deus fala com ele, e nesse momento de escolha, ele escolhe obedecer a Deus, ele escolhe ouvir a voz de Deus, ele escolheu confiar em Deus. Porque eu tenho convicção que esse homem, ele tinha intimidade com Deus. Ele confiava em Deus, então ele sabia que o que Deus tinha para ele era o melhor. E se Deus estava mandando ele sair daquele lugar, é porque Deus iria com ele, é porque Deus era na vida dele. E Abraão fez uma escolha correta, fez uma escolha inteligente. Abraão ele fez uma escolha certa. Abraão, ele obedeceu a Deus. Mas agora nós vemos a vida de Caim. Lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 6 e 8. A palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Irmãos, Caim aqui, ele fez uma escolha. Caim, ele tinha esse poder, né? Ele tinha essa oportunidade de escolher o certo e o errado. Caim aqui, ele tinha a oportunidade de escolher obedecer, mas ele escolheu desobedecer. Sabe, e é tremendo, olha só, gente, que coisa forte. O próprio Deus falando com esse homem. O próprio Deus fala com Caim: Caim, o pecado está à sua porta. Cabe a você dominar esse pecado. Cabe a você dominar essa fúria. Cabe a você dominar essa raiva. Cabe a você dominar esse ódio. O próprio Deus falando com esse homem. E vocês veem, a palavra de Deus continua. Ele nem faz de conta que nem está ouvindo a Deus. Vocês veem que ele nem responde para Deus. Ele vira para Abel e fala: Abel, vamos para o campo. Ele não dá nem atenção para o que Deus está falando. Irmãos, e quantos estão assim? Quantas pessoas estão vivendo como Caim, estão dentro da igreja, e Deus está falando, e escuta a pregação, mas não muda, não muda, não muda. Caim até aqui, ele não teve atitude nenhuma, mas o semblante dele mudou. Até aqui ele não tinha tido uma atitude. Mas Deus conhece o nosso coração, irmãos. Deus conhece o seu coração. Deus revela o que está no seu coração. E quantas palavras Deus tem falado com você? Muda. Não faz isso. Para com isso.
Não tome essa atitude. Se converta. Mas você faz como Caim. Você nem escuta. Entra no ouvido e sai pelo outro. Você não dá atenção. Você não se importa. Caim fez uma escolha péssima. O próprio Deus falou com Caim: domina esse pecado. Mas ele escolheu ser dominado pelo pecado. Ele escolheu. Se Deus falou que era para ele dominar o pecado, é porque ele poderia sim ter dominado aquela raiva. Ele poderia sim, na mesma hora que Deus falou com ele, ele poderia ter caído de joelho, ter se arrependido. Senhor, tem misericórdia, porque eu sou mau, porque eu desejo matar o meu irmão, porque eu odeio o meu irmão, porque eu quero matar o meu irmão. Irmão, se ele tivesse tido essa atitude, se na mesma hora esse homem caísse de joelho, pedindo perdão por aquilo que estava no coração dele, ele ainda não tinha tomado nenhuma atitude, ele ainda não tinha feito nada, mas estava dentro do coração dele. Mas ele escolheu desobedecer a Deus. Ele escolheu não dar ouvidos para Deus. E virou um fugitivo. Ele escolheu matar o irmão. E ele matou o irmão. É você que escolhe. Somos nós que fazemos as escolhas. O que você tem escolhido até hoje? Como você leu aqui em Deuteronômio, olha só o que Deus fala: escolham a vida. Escolham. Escolha a vida para que vocês... Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Escolha a vida não só por você. Você tem que pensar que as suas escolhas não afetam somente a você. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Aqui está relatando 12 homens, o nome de 12 homens. 12 homens que foram escolhidos por Jesus. Todos foram escolhidos. Todos esses homens tiveram a mesma chance. Todos esses homens foram chamados por Jesus, foram escolhidos por Jesus. Todos esses homens tiveram a mesma oportunidade nas mãos. Todos esses homens fizeram uma escolha. A oportunidade estava diante deles. Assim como hoje. A oportunidade, Deus ele coloca a oportunidade diante de nós. E somos nós que fazemos a escolha do que nós queremos. Mas um desses homens fez uma escolha terrível. A escolha de Judas foi a pior. Judas fez uma escolha terrível. Irmãos, e da mesma forma quase que Caim, porque Caim ele ouve o próprio Deus, e Judas ele andava com Jesus. Judas ele foi escolhido por Jesus para ser um dos seus discípulos. Judas, irmãos, ele estava ali dia e noite ouvindo Jesus pregar. Eu acredito que Judas, ele já sabia algumas pregações de cor. Ele já conhecia o que, eu tenho certeza, porque o tempo que ele estava ali andando, porque ele andava lado a lado com Jesus. Então ele já sabia qual seria a atitude de Jesus diante de algumas situações. Mas ele escolhe algo terrível.
Porque ele não queria mudar. Era um homem que andava com Jesus, mas ele não queria mudar. Sabe, irmãos? E cuidando de vidas, cuidando de pessoas. Uma das coisas que nós aprendemos é que quando uma pessoa não quer mudar, não adianta. Sabe, não adianta, não adianta, não adianta. Se a pessoa, você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você cuida, você zela, você ora, você jejua, você paga um preço 10 anos pela pessoa. Mas se ela não quer mudança, não adianta nada. Então eu preciso querer, eu preciso escolher isso para a minha vida. Eu preciso buscar mudança para a minha vida. Porque não adianta, irmãos, você vai perder seu tempo. A pessoa perde o tempo dela, o discipulador perde o tempo dela, os pastores perdem o tempo dele. Por isso que é melhor ser sincero. Seja sincero, eu não quero mudança, tá bom do jeito que eu estou e pronto. Porque não adianta. Se a pessoa não quer mudar, não adianta você insistir. Judas, ele vivia com Jesus. Judas, ele teve o melhor pastor. Judas, ele teve o melhor mestre. Irmãos, Judas, ele teve o melhor líder. O que faltava para esse homem, gente? O que faltava para esse homem? Sabe, mas infelizmente, ninguém nunca é bom o suficiente para algumas pessoas. Tem pessoas que são tão orgulhosas, tão cheias de si, que ninguém é bom para ela. Ninguém é bom para cuidar dela, ninguém é bom o suficiente para discipular ela, porque ela é muito inteligente, porque ela já estudou muito, porque ela já leu muito, por causa disso, por causa daquilo. Então ela é muito boa. E eu acho que Judas pensava isso. Eu acho que ele se achava melhor do que Jesus. Porque para mim ele foi um falso, porque ele andava com Jesus, lado a lado com Jesus. Mas por trás, pelas costas de Jesus, ele estava toda hora apunhalando, ele estava roubando, ele estava mentindo, ele estava enganando, ele estava desejando o mal de Jesus. Ele estava fazendo escolhas terríveis. Ele estava escolhendo, ele estava decidindo tudo aquilo. Irmãos, Judas, ele fez parte de para mim foi o grupo mais importante que existiu. O grupo mais importante que existiu na face da terra, esse homem fazia parte desse grupo. Esse homem estava lá no WhatsApp, naquele grupo importantíssimo, naquele ministério importantíssimo, mas ele não valorizava aquele ministério. Ele não estava nem aí para aquele ministério. Esteve ao lado do homem mais importante. Mas não valorizou. Judas viu milagres e tanto poder. Ele viu tudo que Jesus fez. Mas ele não enxergava nada. Estava cego. E é isso que o diabo faz. O diabo, ele cega as pessoas. O pecado, ele cega as pessoas. Então você pode estar no melhor lugar da face da terra. Você pode ter o melhor pastor, igual Judas sim, o melhor pastor, mas ele não via, ele não enxergava isso. Ele não achava isso. Ele não valorizava isso. E isso prova, irmãos, que o problema nem sempre é a liderança. Nós não somos perfeitos. Nós falhamos, nós erramos muitas vezes. Mas o que eu vejo aqui, o que isso prova, vem a provar que o problema não é a liderança. O problema é a pessoa.
Sabe? E não adianta, você pode sair dessa igreja, ir para outra igreja, você pode sair dessa cidade, ir para outra cidade. Não adianta, enquanto você não decidir, enquanto você não fizer escolhas certas, enquanto você não escolher mudar, não vai adiantar nada. Você vai viver fugindo. Você tem a oportunidade de ser uma pessoa boa. Você tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Mas não quer, não muda. Está sempre escolhendo o pior. Está sempre escolhendo o mal. Está sempre escolhendo o lado negativo. Está sempre escolhendo andar com quem não quer nada. Está sempre escolhendo andar com quem, sabe, está fazendo fofoca, está mentindo, está enganando. Está sempre fazendo escolhas ruins. Judas, ele entrou ruim e ele saiu pior. Irmãos, todos nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando a gente vem para Jesus, eu vim muito ruim. Mas eu escolhi avançar. Eu escolhi mudar. Eu escolhi crescer. Eu escolhi amar a Deus acima de todas as coisas. Eu escolhi ter uma vida de oração. Eu escolhi ter uma vida de consagração. Sou eu que escolho, é você que escolhe. Eu escolhi ter a minha mente mudada, transformada, renovada. Mas para isso, nós precisamos dar abertura para o Espírito Santo. E muitas vezes nós não damos essa abertura para o Espírito Santo. Mas estamos o tempo todo dando abertura para o diabo. Estamos o tempo todo dando brecha para o diabo. Infelizmente, as pessoas estão sempre escolhendo o pior. Muitas pessoas preferem a morte do que se voltar para Deus. Preferem morrer do que mudar o seu estilo de vida. E isso é um engano. E é isso que o diabo faz com as pessoas. Ele cega as pessoas. Irmãos, é você que escolhe. Hoje, você tem a oportunidade de escolher o céu ou o inferno. Hoje, você tem essa oportunidade de escolher a vida ou a morte. Tudo é uma questão de escolha. Como nós já falamos, esse homem ele estava no melhor lugar, mas ele escolheu o pior. E no fim, ele que já tinha ouvido tanto falar sobre arrependimento, ele escolheu se suicidar. No final, ele ainda faz uma escolha. Porque ele poderia, eu já traí Jesus, eu já fiz as coisas erradas, mas ele ainda tinha uma escolha, ele ainda podia escolher se arrepender, ele ainda poderia ter se humilhado. Deus tem misericórdia, o que eu fiz? Eu traí o meu mestre. Mas não, ele não se arrepende, ele escolhe o suicídio. Judas não valorizou estar com Jesus. E às vezes está diante de você a possibilidade de você viver uma vida incrível. Às vezes Deus coloca diante de você essa oportunidade de você ser uma pessoa extraordinária. Deus coloca pessoas maravilhosas do seu lado para que você cresça, para que você prospere, para que você vença, mas você não valoriza. Mas você continua fazendo escolhas ruins, assim como a escolha de Judas. Judas teve todas as oportunidades, assim como o Senhor faz conosco hoje. Hoje nós temos uma escolha, hoje nós escolhemos. Nós poderíamos ter ficado em casa, nós poderíamos ter ido para o shopping, poderia ter ido para uma festa, ter ido para passear, poderia ter ficado dormindo, assistindo um monte de porcaria, mas nós escolhemos ir para a casa do Senhor. E que escolha maravilhosa!
E glória a Deus pela sua vida, que escolheu isso e que veio para a casa do Senhor. E glória a Deus pela sua vida, que hoje escolheu estar na frente da televisão, mas assistindo e participando e adorando a Deus. Todos nós temos a oportunidade de escolher. Lá em João, no capítulo 6, no versículo 63 e 64, diz assim: o Espírito da vida, a carne nada produz, nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Irmãos, Jesus sabia de tudo, assim como Ele sabe de tudo. Sabe, nós não temos como esconder nada. Jesus, Ele conhece o meu pensamento. Antes que a palavra chegue nos meus lábios, Jesus já conhece. Jesus sabe o que eu estou pensando. Jesus sabe o que eu estou sentindo. Jesus conhece o meu coração. Então não adianta, não tem como você esconder nada dele. Então nós precisamos fazer essa escolha, ou eu vivo a minha vida, sabe, no Espírito, fazendo a vontade de Deus, ou eu vivo na carne. E muitos hoje estão vivendo pela carne, estão fazendo escolhas pela carne. E nós sabemos que a carne não produz nada que aproveita. Se você até hoje está fazendo escolhas pela sua carne, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, só vai ter tristeza, dor, sofrimento. Porque a carne não produz nada que presta. A carne, ela milita contra o Espírito. Há uma guerra entre a carne e o Espírito. A Bíblia diz que quem planta na carne, colhe destruição. E Judas, ele só dava passos na carne. Judas, ele estava fazendo somente escolhas pela carne, né? O olho dele cresceu no dinheiro, né? Se achou, acho que muito importante, se achou melhor do que Jesus, acho que se achou que sabia mais do que Jesus. Judas só dava passos na carne. Ah, pastora, mas era propósito de Deus, que teria ali um traidor. Tudo que aconteceu foi um propósito de Deus. Tudo bem. Era um propósito de Deus. Mas eu escolho sim. Judas tinha uma escolha sim, gente. Ele poderia ter escolhido ser um grande apóstolo, um grande homem de Deus. Mas ele escolheu ser como o diabo. Era o propósito. Mas, irmãos, lá tinha 12 homens. 12 homens. E com certeza, irmãos, o diabo tentou esses 12 homens. Assim como ele está o tempo todo me tentando e te tentando. O tempo todo o diabo, ele está caçando uma brecha. Procurando um coração que dá uma brecha. E com certeza o diabo, ele tentou esses 12 homens. Aonde vou achar uma brecha? Com certeza ele foi de um por um. E é assim que ele faz conosco. Ele nos tenta a todo tempo. E ele encontrou brecha só na vida de Judas. Será que se hoje ele for procurar, ele vai encontrar brecha na sua vida? O diabo, ele nos quer mesquinhos, egoístas, miseráveis, carnais. Ele tenta todo mundo. Só que em alguns, ele não encontra brecha. Em outros, até que, toma lá, levanta correndo. Outros, infelizmente, continuam fazendo o que ele quer. Continuam andando pela carne. Continuam escolhendo andar pela carne. Resolver as coisas na carne. Judas não quis mudar.
E talvez você também não quer mudar. Como eu disse, quando a pessoa não quer, não tem o que fazer. Porque eu preciso querer. Talvez você está escolhendo o caminho do sofrimento. Talvez se você não mudar hoje, o seu casamento vai acabar. Talvez se você não mudar hoje, a sua família pode toda ser destruída. Pastora, a senhora está profetizando? Não, pelo contrário, eu estou te alertando. Eu não, Deus. Deus está chamando a sua atenção. Ei, acorda! É hora de mudança, é tempo de mudar. Deus está te alertando porque Deus não te quer sofrendo, porque Deus não te quer ver, sabe, andando em miséria, ver a morte. Deus, Ele está te alertando, irmãos, porque Ele veio para trazer vida e vida em abundância. O diabo, sim, ele veio para roubar, matar e destruir. É tempo de mudar, é tempo de parar, é tempo de arrependimento, é tempo de conversão. Irmãos, eu fico pensando, meu Deus, como é triste. Imagina você viver a sua vida inteira dentro de uma igreja, mas você não ser transformado, você não buscar por mudança, e de repente Jesus vem, ou de repente você é levado e arrebatado, né? Ou a morte vem antes da vida de Jesus. E passou a vida inteira na igreja, mas ainda não ir para o céu. E acabar indo para o inferno. Porque não buscou por mudança, porque não quis mudar. Quantas pessoas que têm feito escolhas erradas, tendo toda a chance do mundo. Judas, ele teve a oportunidade. Como eu disse, o diabo, ele tenta a todos. O diabo, ele tenta a todos. O diabo, ele não quer que você ora. O diabo, ele não quer que você vá na igreja. O diabo não quer que você leia a Bíblia. O diabo não quer que você assista o devocional. O diabo não quer que você congrega. O diabo não quer que você participe dos cultos. O diabo está o tempo todo te tentando. E é você que escolhe, meu irmão. Sabe, eu escolhi, irmãos. Ai, pastor, é muito difícil orar. Ai, é muito difícil acordar de madrugada. Ai, é muito difícil. Quanto mais você fala que é difícil, mais difícil vai ficar. Sabe, porque é uma escolha, eu escolhi. E muitas vezes nós falamos aqui, eu amo tanto Deus, eu amo tanto Jesus. E quanto tempo que você passa com Ele? Quanto tempo que você passa orando? Quanto tempo que você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo? Eu amo tanto a Jesus, mas quanto tempo você escolhe mais a Ele do que a televisão? O que você está escolhendo mais? Será que as suas escolhas têm te levado mais para perto dEle, para a presença dEle? Irmãos, levantar de madrugada é difícil para todo mundo. Mas eu escolhi, eu quero essa vida para mim, é isso que eu quero. Eu escolho Deus todo dia, eu quero Ele, eu preciso dEle, eu escolhi ser uma bênção, eu quero ser uma bênção na vida dos meus irmãos, eu quero ser uma bênção na vida das pessoas, eu quero ser bondosa, eu quero ser caridosa, eu quero ajudar, é uma escolha. Eu escolho servir. Tudo sou eu que escolho, é você que escolhe. Como eu disse, você pode ter uma vida extraordinária. E é isso que Deus quer para você. Deus quer te usar. Deus quer, sabe, fazer maravilhas na sua vida. Deus quer te levar a lugares maiores, melhores. Mas o que você está escolhendo? Como que Ele vai fazer isso se você só tem dado passos na carne? Se você só tem feito escolhas segundo a carne? Irmãos, quantas vezes eu olho muitas vezes para alguém e na hora o Espírito Santo fala comigo, nossa, sabe, é desse jeito, Deus fala comigo de umas formas diferentes, irmãos. Sabe, aquela pessoa ali eu quero usar, sabe, é como assim, se aquela pessoa escolher,
aquela pessoa não tem noção do que ela pode ser e do que ela pode fazer na face da terra. Se ela me escolher, no caso Jesus. Se ela escolher Jesus. Se ela escolher andar com Jesus. Se ela escolher ser fiel a Ele. Mas aí você olha para a pessoa e aí você fala, meu Deus, misericórdia. Porque a pessoa só faz escolhas erradas, toma cada decisão, faz cada escolha, cada atitude, só desobedece, só vive em desobediência, só vive mentindo, enganando, sabe? Fazendo coisas absurdas que entristecem a Deus. Correndo atrás do vento, correndo atrás do pecado. Como eu disse, Judas, ele tinha uma escolha. Ele poderia escolher. Mas ele escolheu o caminho do diabo. Ele decidiu ser como o diabo. E se você escolhe o caminho da mentira, da traição, do engano, da fofoca, você está escolhendo o caminho do diabo. Porque esse não é o caminho de Deus. Se você tem andado, sabe, em falsidade, inveja, se você anda em desobediência, você está escolhendo o caminho do diabo e não o caminho de Deus. Jesus, ele te escolheu para que você tenha uma vida gloriosa com Ele. Com Ele. Jesus, ele te escolheu. Agora você faz as suas escolhas. Quais são as suas escolhas hoje? Viver aquilo que realmente Deus tem para você? Viver os planos de Deus para a sua vida? Ou continuar escolhendo a carne, a preguiça, a mentira, o adultério, a fofoca, a ira, o ódio, a raiva? Quais são as suas escolhas? Deuteronômio 30:19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Tudo na nossa vida, nós somos fruto das nossas escolhas. Você escolheu estudar ou não estudar. Tudo é fruto das nossas escolhas. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Comece a orar. Comece a examinar você mesmo, a sua vida. A palavra de Deus fala, examine-se o homem a si mesmo. Examine os seus pensamentos, examine o seu coração. É você que escolhe mudar de vida ou continuar vivendo como Judas. É você que escolhe viver pelo que a palavra de Deus diz, ou viver pelas suas emoções, ou viver pelo que você sente. Irmãos, não há mais tempo de viver de emoções. Nós não podemos de forma nenhuma ser governado pelo aquilo que eu sinto. Ai, coitadinho, coitadinho de mim. Ai, mas isso. Irmãos, todos nós sofremos. Todos nós tivemos uma vida difícil. Quantas pessoas que foram abusadas, traídas. Sabe quantas pessoas que passaram situações terríveis. Mas mesmo assim, elas tomaram uma decisão, elas fizeram uma escolha. Eu escolho a vida. Eu escolho a vida de Deus para mim. Eu escolho a vida de Deus para mim. Para de ficar se lamentando. Para de viver como coitadinho. Faça escolhas certas, escolhas inteligentes. Ande pela palavra de Deus. Escolhe hoje ser uma bênção. Escolha hoje andar em obediência.
Peça ajuda do Senhor. Talvez você diz: pastor, eu preciso mudar, mas eu não consigo, eu não tenho forças, eu já tentei várias vezes. Continua tentando, peça ajuda. O Espírito Santo, Ele quer te ajudar. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso ajudador, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos ensina de todas as coisas. Amados, o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar a tomar escolhas corretas, sábias, inteligentes. Ele nos ensina, peça para Ele. Somos nós que escolhemos o que vamos fazer, viver. Deus, em nome de Jesus Cristo, vem tocando em cada homem e cada mulher. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Vem quebrando as cadeias, quebrando os grilhões. Senhor, que verdadeiramente que haja mudança, que haja transformação, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito de engano, todo espírito de mentira, todo espírito de traição caia por terra nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amados, tudo em nossa vida é uma questão de escolha. Tudo nós escolhemos. Mas uma coisa é certa: um dia nós teremos que enfrentar o julgamento de Deus. Um dia nós estaremos diante de Deus. Então mude hoje. Não espere amanhã. Não espere amanhã. Ramassurianda Lamanaias. Continue orando. Continue orando em nome de Jesus. Ramassurianda Lamanache de Cantaramanaias. Você precisa tomar uma atitude hoje. Você precisa escolher por essa mudança hoje. Você precisa tomar uma decisão hoje. Deus tem planos de paz para você. Deus tem planos de vida para você. Deus tem Deus pode mudar a sua vida completamente, mas é você que escolhe. É você que escolhe, é você que decide. Você tem andado por caminhos de morte. Você tem escolhido o caminho de morte. Muda hoje. Oh Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Deus, da vida desse homem. Tem misericórdia, Deus, da vida dessa mulher, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o amado Espírito Santo, Senhor, somente o Teu Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Deus, em nome de Jesus, tira esse coração de pedra. Tira, Deus, esse coração duro. Tira, Deus, esse engano, essa mentira. Tira, Deus, essa confusão da mente desse homem, Deus. Até hoje, Deus, esse homem tem andado em infidelidade. Até hoje, Deus, esse homem tem andado por caminhos de destruição e morte. Oh Deus, em nome de Jesus, mas que hoje, que toda cegueira caia por terra. Que toda cegueira caia por terra. E que haja vida de Deus nessa casa. E que haja vida de Deus nessa família. Que haja mudança, que haja transformação, papai. Para honra
O Senhor está de braços abertos te esperando. O Senhor está de braços abertos te chamando. A palavra dele diz, e ele está ali batendo, batendo. Se você escolher abrir, é você que escolhe abrir a porta.